Boa noite a todos. Hoje vivendo na nossa sequência do estudo sistematizado, a nossa aula número 59, e que nos traz o capítulo número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até que um capítulo relativamente curto, são 11 parágrafos apenas, mas onde nós vamos encontrar um profundo conteúdo filosófico a respeito da perfeição. É como se viesse nessa sequência este capítulo sendo, de um certo modo, o fechamento da ideia que vem sendo desenvolvida, onde nós vimos no estudo anterior. Qual foi mesmo o estudo anterior da semana passada? Quem é que lembra? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje é depois da definição, quando realmente o espírito começa a compreender o que é que nós estamos fazendo aqui no planeta nesse momento, e começamos a compreender o verdadeiro significado da vida. Nós temos textos selecionados do Novo Testamento de Lucas e Mateus, mensagens do Espírito Jorge, mensagens de François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, mensagem também de Lázaro e os comentários habituais de Kardec. É da hora da decisão, que foi aquilo, o assunto tratado no estudo anterior, o momento em que a alma se decide realmente ou continua sendo prisioneira da vida material ou começa a alçar um voo mais rápido, mais seguro à sua perfeição. A presença da caridade identifica a nossa decisão de ser bom e define que a perfeição já começa a ser considerada como um objetivo real e não alguma coisa muito distanciada da nossa realidade. Quando se diz assim que um dia nós atingiremos a perfeição, seremos um espírito purificado, para a realidade do espírito imperfeito que ainda consegue assim compreender melhor as coisas da matéria, isso parece uma situação muito distante, quase que irreal. O capítulo vem nos trazer o conceito de perfeição dentro da nossa realidade aqui, não é de anjos que se está falando ainda, e quais são os componentes dessa perfeição que, à medida que o indivíduo vai desenvolvendo, sim, um dia ele vai chegar àquele nível de perfeição que é o que é concedido à alma, a perfeição relativa, mas que já pode ser compreendida na nossa realidade de espírito imperfeito, de modo que consiga despertar o nosso interesse. Jesus aqui nesse texto número 1, ele define a perfeição dentro daquilo que nós podemos compreender. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. 3 coisas razoavelmente difíceis, mas não impossíveis de serem alcançadas. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Este trecho do Novo Testamento, essas palavras de Jesus, aconteceram durante o Sermão do Monte, fazem parte do Sermão do Monte. E nós vamos encontrar naquele trecho conhecido como Sermão do Monte, ali a apresentação do cristianismo à humanidade terrestre. Não apenas àqueles, podemos dizer assim, privilegiados, que puderam participar daquele momento ímpar que a humanidade viveu, não só para as pessoas, nós que estamos tomando conhecimento através dos textos evangélicos, mas Jesus estava ali apresentando o cristianismo, melhor dizendo, a lei do amor, aos 25 bilhões de almas que compõem a humanidade do planeta Terra. O Sermão do Monte pode ser considerado assim a essência do cristianismo. Tudo que Jesus fez e disse depois foi sempre ampliando
aqueles conceitos, aquelas ideias que foram ali apresentadas. Quando ele fala que deveríamos ser perfeitos como o Pai Celestial, não vamos imaginar que isso signifique que um dia nós poderemos nos equiparar em perfeição a Deus. Deus é a perfeição absoluta. O homem, o espírito, atinge a perfeição relativa que lhe é concedida. Nós não podemos, assim, precisar até quando ou como seria o progresso após a pureza de espírito. Veja que a alma progride da simplicidade da criação quando o princípio inteligente é individualizado do princípio espiritual. Ali ele vai da simplicidade, ignorância à racionalidade, a primeira fase. Nós já estamos vivendo a segunda, da racionalidade à angelitude. A primeira fase existe um tempo e um programa determinado. Na segunda fase, para a segunda fase, existe um programa, mas não um tempo. Cada espírito leva o tempo que quiser, ou melhor dizendo, o tempo que ele consegue realizar esse programa, até que ele atinja o coeficiente correspondente à pureza de espírito. A partir da pureza de espírito ou angelitude, o que nós sabemos por enquanto é que a alma não vai precisar mais das experiências materiais em função do seu progresso. Ela não depende mais da matéria para que possa progredir. Agora, não vai atingir a perfeição absoluta que é Deus, mas Kardec informa em Obras Póstumas que a partir dali a alma continua a progredir. Mas para nós isso já fica alguma coisa muito distante da nossa compreensão. O que fica bem claro aqui: quais seriam as características ou os componentes da perfeição dentro daquilo que nós podemos compreender? Podemos imaginar como um vestibular da angelitude. O homem começa amando o próximo e depois o vestibular é o amor aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Evidentemente que não são coisas fora da realidade, mas vamos considerar que orar por aquele que nos persegue e calunia, compreendendo-se que a oração é a mais alta expressão do pensamento, que é resultado de uma harmonização interna. A essa altura, o perdão ao inimigo, aquele que persegue e calunia, o perdão já tem que ser uma lição pelo menos considerada, ou não conseguiremos cumprir, não conseguiremos orar. Por isso que nós poderíamos considerar essas três frases aqui, essas três características, como vestibular da angelitude. Poderíamos dizer assim que é o suprassumo da caridade, é quando o espírito começou por suportar o próximo até que chegou a amá-lo, porque nós começamos, em primeiro lugar, a liçãozinha do suportar. Lembra quando nós já comentamos o assunto? Se alguém chegar e nos disser que nos suporta, pode abraçar, pular no pescoço, fica feliz. Porque isso é real, mas não se arrisque a dizer aos outros que nós o suportamos, porque eles possivelmente não vão entender. Quem se suporta é que faz bodas de prata, bodas de ouro e outras coisas, mas aqueles que não se suportam não conseguem viver junto. Portanto, o suportar é o primeiro passo, é o início do amor. Depois de viver a lição do suportar, nós chegamos a amar o próximo. Depois nós vamos começar a liçãozinha de suportar com o inimigo. Então, suportar a convivência encarnada ou desencarnada do inimigo até que se chegue ao amor, que é uma convivência mais saudável. Chegando a essa situação de, em primeiro lugar, relevar, suportar, compreender, até que se chegue a uma convivência saudável, que nós já poderíamos dar o nome de amor, o problema da inimizade passa a ser apenas do outro. Se ele também se esforçou
Por não nos considerar mais inimigos, ótima, situação resolvida para ambos. Mas se ele ainda continua sendo nosso inimigo, o probleminha passa a ser apenas dele. Nós já nos libertamos, inclusive, da sua companhia difícil, porque a partir daí a sua companhia também não nos aborrecerá mais. Isso dito assim parece simples, não é? Mas o amor realmente é uma coisa simples, é que nós ainda não conseguimos alcançá-lo, não conseguimos viver. É por isso que muitas vezes o processamento das leis divinas parece muito estranho ao homem imperfeito. Nós nos sentimos meio constrangidos a amar. Parece que Deus nos obriga, através das suas leis, a gostar dos outros e compreender a importância dessa lei. Então cobramos da religião as explicações de por que isso é dessa maneira. A proposta espírita não é justificar Deus, mas, na medida do possível, conseguir explicar as suas leis. Porque Deus dispõe das coisas de uma maneira ou de outra, nós não temos condições de justificar, mas as explicações têm vindo através das revelações dessas leis. Deus fez do amor a única lei. Com amor ele criou o universo, com amor ele mantém todo o universo e nós somos o resultado também dessa criação. O espírito que somos nós, o perispírito que nos liga ao corpo e a matéria que nesse momento se acha sob a responsabilidade de cada um de nós, emprestada para que nós tivéssemos no momento um corpo. Inteligente é aquele que compreende logo isso e não perde tanto tempo dando voltas para chegar a essa conclusão assim simples. Talvez, como ainda imperfeitos, e o espírito imperfeito é sempre um bocadinho ou muito interesseiro, já podemos adiantar que o amor é o caminho mais curto para a felicidade. E se ainda nós não estamos assim, vivendo aquela situação de ser feliz com a felicidade que oferecemos, quem ama já consegue ser feliz. Até interesseiramente é importante que a alma desenvolva os seus sentimentos, porque a partir daí ele passa a viver um clima de felicidade independentemente da retribuição. Nós ainda, para nos sentirmos felizes e realizados, quando conseguimos amar, nós queremos uma retribuição, queremos uma correspondência, cobramos. Faz parte a cobrança para que nós nos sintamos seguros daquele sentimento. Quem ama não precisa disso. Ele ama, o amor lhe confere felicidade, independentemente da compreensão, da retribuição ou não. Vai daí que é muito interessante desenvolver-se o sentimento, conseguirmos amar, porque já podemos começar a viver a felicidade, ainda que relativa ao nosso plano aqui de expiação e provas, mas já viver um clima de felicidade. Para que o princípio inteligente consiga aprender isso apenas, é só isso que nós temos que aprender. Ele vai encontrar, em primeiro lugar, na vida material, as suas primeiras lições, vivendo as experiências dos reinos mais simples da natureza, do reino mineral, do reino vegetal, com tempo e programas definidos, da agregação da matéria às sensações, destas ao pensamento. No reino animal, vivendo as experiências da culminância desse reino, que é a espécie humana, que é onde encarnam os espíritos, porque até então se dava o nome de princípio inteligente a essas uniões do espírito com a matéria. Vencida essa fase, tem início o desenvolvimento moral. Nós vamos, a partir daí, viver as experiências que promovam as sensações que já estavam sendo desenvolvidas através dos instintos, a evolução do sentimento e destes a virtude, que a virtude é a fixação do sentimento. E o que promove esse progresso é alguma coisa também muito simples, prevista lá na lei de sociedade, que é a convivência. É convivendo que nós vamos desenvolver os nossos sentimentos.
Essa convivência amena, tranquila, que começa a ser desenvolvida através da consanguinidade na família, no lar, doce lar mesmo, iniciando-se as primeiras expressões no reconhecimento àquilo que aqueles que nos dão origem, nos dão a oportunidade de reencarnar, os pais, no respeito e na gratidão que se deve a eles no honrar pai e mãe. Então é dessa pequena situação, o respeito ao reconhecimento a um bem já recebido anteriormente, que nós vamos partindo para as conquistas maiores, que é a evolução do sentimento, fixando-se na virtude, aí sim chegando à amplidão, à culminância do amor ao próximo. Um espírito protetor, para quem estiver seguindo, é lá no parágrafo 10, ele diz o seguinte: porque às vezes parece que a convivência é um tanto quanto difícil e nós acabamos convivendo, forçados pelas situações, mas de uma maneira desagradável, muitas vezes aborrecidos, amargurados. Ele dá uma sugestão interessante aqui. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Veja, no processamento das reencarnações, na vida em si. Espíritos de caracteres opostos. Veja a sugestão dele: não os choqueis. Sede joviais, sede ditosos, com alegria conferida por uma consciência tranquila. E aqui ele sugere, melhor dizendo, ele afirma que nós podemos ser felizes dentro da nossa realidade humana. Então a alma, o espírito tem direito de usufruir as coisas boas que a vida material pode oferecer, desde que isso não acarrete prejuízo aos outros. Desde que para conquistar o nosso quinhão, a nossa parcela de felicidade, nós não estejamos prejudicando nem moral, nem materialmente a ninguém. Então, o respeito ao direito do próximo, o respeito aos sentimentos alheios, o respeito às pessoas, é que vai conferir uma consciência tranquila e que faz com que a pessoa possa viver, mesmo em um plano de provas e expiações, melhor dizendo, de expiações e provas, uma felicidade relativa a essa nossa realidade. Se todas as pessoas já vivessem um pouco disso, a humanidade com certeza já seria muito feliz, mesmo distanciada ainda da perfeição. A perfeição é a felicidade absoluta, mas possivelmente ainda distante da nossa compreensão. Mas se todas as pessoas contribuíssem, procurassem conseguir a sua parcela de felicidade sem prejudicar aos outros, nós já estaríamos vivendo muito bem aqui no planeta Terra. A alma vem viver como homem no mundo, exatamente a situação de reencarnação, para que ela possa conviver, para que possa desenvolver o sentimento, e esse desenvolvimento do sentimento se chama amor. Aí nós voltamos à proposta do início. É a única lei que existe, é a única que nós temos a aprender. Por que é que Deus dispôs dessa maneira? Nós não podemos compreender ainda, para justificar a motivação de Deus, para dispor as coisas dessa maneira, para criar o universo da maneira como ele se organiza, para que o amor fosse a única lei. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: se existisse um outro meio mais fácil e que desse um resultado melhor, com certeza Deus teria se utilizado dele. Ou então nós não vamos considerar que Deus não seja a inteligência suprema. Se o amor não fosse a única e a melhor maneira de um indivíduo desenvolver-se, atingir a perfeição e alcançar a felicidade, Deus teria oferecido uma outra opção, uma outra solução. É o que o Espiritismo vem nos dizer, para que nós nos sintamos mais ajustados diante da vida. E agora seria importante nós nos perguntarmos: quantas pessoas
que sem o conhecimento espírita poderiam responder nesse instante, com segurança e com acerto, o que é Deus, de onde viemos, para onde vamos e principalmente o que é que nós estamos fazendo aqui. Principalmente se essa meditação for feita após a leitura de um jornal ou após assistirmos os noticiários do rádio ou da televisão. Daí você dá uma olhadinha assim nesse mundo que realmente já se tornou muito pequeno em termos de notícias, em termos de informações, e nos perguntarmos o que é que a gente está fazendo em muitas situações em meio a essa confusão. Para que tudo isso? Nós estamos, segundo o que nos informa a doutrina espírita, veja, não é apenas o espiritismo que fala da imortalidade, da reencarnação e da comunicabilidade, mas com a precisão que nós encontramos na filosofia espírita, é só o espiritismo mesmo, que vem nos informar que nós estamos em viagem na estrada da nossa própria perfeição. Outras religiões têm localizado o finalzinho dessa viagem após a única encarnação considerada. A alma teria sido criada no momento em que o corpo inicia, no momento em que a criança nasce. Seria esse o momento, talvez, que a alma, criada naquele instante, se unisse ao corpo. Teria que aproveitar muito, e eu diria ter muita sorte, para vencer todas as circunstâncias favoráveis, conseguir tornar-se bom em um tempo muito pequeno, ainda que vivêssemos 100 anos, que conseguisse todas as situações favoráveis para que ele tivesse bons exemplos desde o início, boas oportunidades, facilidades relativas, para que ao final dessa única experiência ele já conseguisse alcançar a perfeição. Uma única encarnação que nos concederia acesso à pureza, à bem-aventurança, aquilo se compreende como recompensa pelo esforço, ou nós estaríamos com maior probabilidade de alcançar uma reprovação absoluta mesmo. Porque sob essa visão, se não der certo a primeira alternativa, que é ir para o céu apenas depois de uma única existência, é inferno na certa e de lá não se sai mais. A doutrina espírita não informa diferente, mas coloca um tempo maior para que você realize essa jornada. Então não é após uma única reencarnação que nós vamos definir a nossa vida de espírito, mas depois de uma jornada de tantas reencarnações, quantas se fizerem necessárias, até que se chegue aquele lá, até que se chegue lá. Então seria aquela expectativa que é o objetivo para o qual nós somos criados, a perfeição. Depois de tantas reencarnações, quantas se fizerem necessárias, aí sim, teremos atingido aquele coeficiente que caracteriza a pureza de espírito, que é mais conhecido como ir para o céu, ganhar a vida eterna, como aquele jovem chega e pergunta para Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, não precisar reencarnar mais, pureza de espírito, as bem-aventuranças, a perfeição, a angelitude, tudo isso são palavras que identificam aquela situação de depois da jornada material, o espírito ingressar realmente na vida espiritual. Muito mais demorado, não é de uma única vez, por isso já dá para respirar melhor, porque se não der certo a primeira vez, tem a segunda, a terceira, a quarta, e assim nós vamos nascendo, renascendo, remorrendo, até que se chegue àquela situação de atingir o coeficiente que é a pureza. Mais demorado, mas tem outras vantagens, mais democrático. Alguns só alcançariam essa perfeição, essa situação de bem-aventurança? Não, todos. E Deus ainda deixa por nossa conta o tempo que nós queremos dispor para atingir esse final. Cada um vive as suas experiências materiais
da racionalidade nas suas primeiras expressões, daquela brutalidade, daqueles seres ainda quase que meio humanizados, até que se atinge a angelitude, a alma pode reencarnar tantas vezes quantas ela quiser. Inteligente é aquele que entende o mecanismo de tudo isso e começa a encurtar o tempo, diminuindo naturalmente o sofrimento, diminuindo naturalmente as dificuldades. A fase mais difícil da nossa jornada, tenhamos a certeza, é essa que nós estamos vivendo. Já estamos relativamente livres daquela brutalidade inicial, relativamente, não ainda vencida. Basta alguém fechar o nosso carro na hora do movimento, aquele lobo que salta da roupa de cordeiro de vez em quando se surpreende, porque ele não imaginava que ele pudesse ficar tão agressivo quanto o homem da caverna. Mas relativamente livre das nossas imperfeições, muito bem informados, de uma certa maneira lúcidos quanto à realidade, aí sim, tomando as decisões que permitem diminuir essa marcha. O espírito, portanto, vive tantas vezes quantas se fizerem necessárias e tem para isso esse universo infinito. Veja que essas reencarnações não se restringem apenas a um planeta, mas podemos viver essas experiências também onde as oportunidades ou onde aquilo for melhor para cada um de nós. Vamos nascendo, vamos desencarnando, vamos nos tornando mais experientes, convivendo. Por isso que o próximo, se tem hora o próximo, é duro de aguentar, é alguém tão aborrecido, cansativo, que faz tudo aquilo que você não gostaria que fosse feito, mas é começar a pensar de uma maneira, eu diria até mais interesseira. Do próximo nós dependemos para o nosso progresso. É muito importante que aprendamos a conviver, a suportar. Dá uma olhadinha, conta até 10. Quando você estiver para explodir, fala: ele é a escadinha para eu atingir a perfeição. Aí, engole em seco. Pode usar a aguinha santa também, vai melhor. Não tiver que engolir o próximo, aquela água santa ajuda, desce mais tranquilo. Pois é, aí você começa a entender que é só convivendo e vivendo todas as delícias dessa convivência, amando, sofrendo, se aborrecendo, ficando feliz, que afinal de contas os dias não são só de infelicidade. A bem da verdade, se nós fizermos a conta, a maioria dos nossos dias foram relativamente bons. É que nós nos lembramos e registramos mais os acontecimentos que não foram bons. A nossa memória é exímia em gravar esses acontecimentos, mas a maioria da existência até que foi assim razoável. Convivendo, vivendo tudo aquilo que essa convivência nos oferece, cuidando do corpo, que para reencarnar, para conviver, nós temos que ter um corpinho. E o corpo não é a causa de perdição, como muitas vezes se divulga, que a carne é fraca, que o corpo é que é a causa dos vícios, das paixões. Nadinha disso. O corpo é aquilo que o espírito fizer dele. Ele é o veículo de aperfeiçoamento. E não é mortificando, não é maltratando, não é comprometendo por nos utilizarmos dele de maneira errada. E depois disso feito, ainda queremos maltratá-lo como se ele fosse o culpado da situação. Não é através da mortificação física que nós vamos desenvolver a virtude, não. Os espíritos aqui recomendam que o que a alma deve mortificar mesmo são os seus sentimentos inferiores, o orgulho e o egoísmo. O corpo é aquilo que nós fizermos dele, tanto nesta reencarnação, como no planejamento das próximas. Ele tanto pode ser um cárcere, como pode ser uma bênção. Também durante a jornada nós vamos vivendo situações de superioridade, de subalternidade, e que possamos ter discernimento de compreender o que cada situação dessa tem a oferecer.
Na subalternidade, nós aprendemos o respeito. Na superioridade, nós vamos também aprender o respeito àquele que é inferior. Na prova da riqueza, nós vamos aprender a sobriedade. Na prova da miséria, vamos aprender a resignação. Vamos aprender a não ter revolta. Os Espíritos selecionaram aqui, e Lázaro deixa uma mensagem muito bonita. O seu título é o dever. Tudo isso acaba se constituindo e sendo reconhecido como dever. A própria palavra dever já tem uma conotação assim não muito atraente. A criança vai à escola, então passa suas 2, 3 horas lá na escola. Chega em casa, ele já vem livre, a hora que sai da escola é como um passarinho que sai da gaiola. Ele queria realmente brincar o resto do dia. Hoje tem a televisão, mas ele queria ter o dia por sua conta. Primeiro impacto: Pedrinho, é hora de fazer o dever, a lição de casa. Corta a onda do recreio. Então é a hora em que ele vai sentar-se e volta novamente àquele clima de seriedade, de responsabilidade. O dever começa no escovar os dentes e lavar as mãos quando somos crianças e que a gente não entende bem por que é que tem que se fazer aquilo. Mais tarde nós vamos compreender a importância. Os deveres da escola, e os Espíritos definiram dever, já no sentido mais amplo, como obrigação moral da criatura para consigo mesmo e para com os outros. E Lázaro vai arrematando: dever é lei da vida. O dever do Espírito é um só: o amor a Deus e amor ao próximo. Quando é que isso vai deixar de ser encarado, sentido, vivido como um dever? Quando for espontâneo. E quando passa a ser espontâneo, transforma-se em virtude. Isso já é a aproximação da angelitude, que é a fixação dos sentimentos. Nós usamos muito o exemplo da paciência. Então nós somos instavelmente pacientes. Todo mundo sabe a importância da paciência, mas é só não exigir que a paciência seja muito prolongada para que ela se transforme novamente em impaciência. Então nós temos aquelas flutuações. Quando a paciência é uma conquista, nunca mais nós vamos perdê-la. Por mais que as situações exteriores forem contrárias, nada vai tumultuar o nosso interior quando a paciência realmente for uma virtude. É dessa maneira. Então nós vamos vivendo a instabilidade da transformação dos sentimentos em virtudes, até que se atinja aquele coeficiente em que isso não se constitua mais num dever, em que não sintamos o peso dessa realização. Os Espíritos traçaram aqui, nesse capítulo do Evangelho, um perfil que nós já temos traçado desde o comecinho do Evangelho. Então, cada lição do Evangelho segundo o Espiritismo é uma sugestão de mudança de comportamento, ajustando o nosso comportamento às leis divinas. Esse é o perfil do homem de bem que foi traçado ali no parágrafo número 3. Não é o perfil do anjo. É dentro da nossa realidade, é o perfil do homem de bem. Vamos ver algumas características, e todas elas ao alcance de todos nós. O homem de bem é aquele que crê em Deus, tem fé no futuro, já que se sabe imortal, enfrenta as dificuldades com resignação, é desprendido, retribui o mal com o bem, começa a ser feliz com a felicidade que pode proporcionar, é bom, humano, benevolente, respeita as convicções alheias, não alimenta ressentimentos, não repara os defeitos alheios, não é orgulhoso, não é vaidoso, procura estudar as suas imperfeições e naturalmente desenvolver recursos para que possa vencê-las. Respeita todos os direitos alheios,
como quer que os seus sejam respeitados. Resumindo, é o que cumpre, e cada vez com maior naturalidade, a lei de justiça, amor e caridade. Já pensou que amigão para se ter? Alguém que tenha todas essas características? Mas aí já está um pensamento egoísta. Por que só para se ter? Já pensou que nós também podemos ser essa pessoa e que os outros vão gostar muito de nos ter como amigos? Sempre nós pensamos em primeiro lugar. Gostaríamos muito de explorar todas as qualidades desse homem de bem em nosso benefício. Mas é importante que a gente comece a raciocinar de uma outra maneira. Nós podemos também ser essa pessoa, já que o perfil aqui é do homem de bem e não é ainda do anjo. O amor, portanto, é a única lei. E Deus não se descuida para que a alma seja instruída acerca disso. Missionários em todas as épocas têm vindo e são retratados nessa parábola também clássica de Jesus, a parábola do semeador, sendo Jesus o maior e o principal de todos eles, pois como semeador, ele veio aqui não só nos falar do amor, revelar o que é o amor, mas viver as suas expressões para que nós pudéssemos ter um referencial. E a parábola do semeador é uma lição clássica, de fácil compreensão, de como a alma recebe a revelação da verdade, de como a alma começa a viver as leis divinas, de qual é o processo de evolução até que o indivíduo assimile realmente a lição. Naquele mesmo dia, essa cena aconteceu depois daquele encontro de Jesus com a sua família, quando eles foram lá buscá-lo à força, e que ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que nós vimos recentemente em estudo anterior. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo se reuniu grande multidão. Ele entrou numa barca, sentou-se e de lá ele falou às pessoas, narrando essa parábola. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas porque não havia profundidade na terra onde haviam caído, o sol veio e as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. A explicação da parábola já é encontrada aqui no Novo Testamento mesmo. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que recebeu ao longo do caminho. Existem situações em que nós, veja, quantas vezes nós já ouvimos as mesmas lições acerca do amor. Só que elas vêm e resvalam. Ainda não tem condições de se fixar, porque a alma é um terreno que ainda não está preparado. Mas a vida vai nos oferecendo a oportunidade. Não existe terreno de alma que a vida não transforme em terreno produtivo. Depois vem aquele que recebe a semente em meio das pedras, que escuta a palavra, que a recebe com entusiasmo, com alegria no primeiro momento, mas ainda não tendo raízes, aquele entusiasmo passa breve. Então são situações que nós já vivemos. Quantas vezes até nós nos emocionamos, choramos, mas que lindo, Jesus falou para mim, passa aquele momento, você continua a sua vidinha de antes.
Vem depois reveses, perseguições, e daí ainda não consegue haver a fixação. Tem aquele que recebe a semente entre espinheiros, é o que escuta a palavra, mas logo as imperfeições fazem com que aquilo seja sufocado. Ainda a semente não consegue se fixar. Agora sim, quando a alma está pronta, e é uma terra boa, e ele é informado a respeito da lei maior que é o amor, nós estamos sintetizando aqui toda a instrução que a humanidade tem recebido no seu aspecto moral, aí sim produz frutos. Mas mesmo nessa situação vai existindo uma diferenciação: 30, 60 ou 100. 100 é quando o indivíduo realmente está naquele ponto de compreender definitivamente que o amor é a única solução e o caminho mais curto. A doutrina espírita facilita em muito as coisas. Não estamos dizendo que o espiritismo é a melhor religião, mas temos que considerar que a informação que o espírita recebe, através do caráter revelativo da filosofia espírita, é a que melhor posiciona o indivíduo com relação a essas respostas básicas: o que é Deus, de onde vim, para onde vou e principalmente o que mais nos interessa nesse instante: o que é que nós estamos fazendo por aqui. Ainda mais, a doutrina espírita, através do seu aspecto científico, consegue dar provas de que aquilo que a filosofia informa é realidade. Através do quê? Das comunicações que os espíritos vêm oferecer, detalhando a sua situação após o desencarne, comprovando a imortalidade, as descrições, quase que um mapeamento do mundo espiritual, pelo menos aquele relativo à atmosfera espiritual do planeta Terra. A religião é só uma consequência, é vivermos as informações, a instrução que recebemos e motivados a viver porque existem as provas de que isso é realidade. A religião é o quanto nós conseguimos viver de tudo isso que já recebemos. A partir dessa informação, de compreender que todos nós atingiremos a perfeição e que quanto mais rápido fizermos isso, o interesse é nosso, acaba por existir uma cobrança. Nós nos cobramos a mudança e isso é que muitas vezes afasta até as pessoas. Ah, não, mas se eu ficar sabendo, eu vou ter que viver. E vai. Só que quando esse raciocínio chega, é igual quando você aprende a ler. Aprendeu a ler, bateu os olhos, já leu. Quem foge porque acha que não quer ser informado, porque a partir daí a responsabilidade será maior, já foi informado. Não adianta continuar iludindo-se, já sabe da verdade. E a consciência só vai conferir momentos de paz se nós vivermos de acordo com ela. O espírita, portanto, é o cidadão mais bem informado aqui do planeta Terra. É ele que entende mais cedo, de uma maneira mais simples, que a perfeição é um objetivo estabelecido, definido por Deus e que todos nós, ninguém vai ser excluído do dever de aperfeiçoar-se. E como é que nós vamos nos identificar se já estamos de acordo com essa realidade? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empregue em domar as suas inclinações más. Veja, não é ainda de angelitude que estamos tratando. O espírita sabe que isso é uma realidade, porque ele sabe que o seu futuro é a continuidade. Nós somos imortais. E o reconhecimento do aproveitamento de tudo isso que nos está sendo oferecido é a maneira pela qual nós passamos a agir diante da vida. Ainda existem as imperfeições? Sim, mas o espírita é aquele indivíduo informado que se esforça por vencer as suas más tendências, certo de que
Todos nós estamos vivendo essa jornada, certos de que todos nós atingiríamos a perfeição e ele vai deixando de ser o cidadão terrestre para começar a viver a plenitude de ser cidadão do universo. Na próxima semana, o que vem por aí no Evangelho? Quem é que está com o Evangelho? Agora é o momento de saber quem é quem. Já que o objetivo de Deus é a perfeição, e a perfeição é aquele momento em que nós realmente conseguimos com naturalidade amar a Deus e amar ao próximo, Maria Dolores dá uma sugestão bonita acerca de como deve ser a nossa conduta com relação à afeição. Se pretendes conquistar a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim qual o rio, que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã é a terra, unidos fazendo o bem. Se a terra prendesse o rio, ele o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, teus e meus, são sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera mais luz nas luzes de Deus. E que nós possamos, neste instante,